Título 8. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. Incêndio. 250. Causar incêndio, expondo a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2. Se o incêndio é a. Em casa habitada ou destinada à habitação. B. Em edifício público ou destinado a público ou a obra de assistência social ou de cultura. C. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. D. Em estação ferroviária ou aeródromo. E. Em estaleiro, fábrica ou oficina. F. Em depósito de explosivo, combustível inflamável. G. Em poço petrolífero ou galeria de mineração. H. Em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Explosão. 251. Expor a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. 252. Expor a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Fábrica, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inundação. 254. Causar inundação expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Pena. Reclusão de 3 a 6 anos e multa no caso de dolo ou detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Perigo de inundação. 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Pena. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Desabamento, desmoronamento. 256. Causar desabamento, desmoronamento, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga. 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. 260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, destruindo, danificando, desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação, colocando obstáculo na linha, transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia.
praticando outro ato de que possa resultar desastre. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, pena: reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa ocorrendo desastre, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo elétrico. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave, pena: reclusão de 4 a 12 anos. Prática do crime com o fim de lucro. Parágrafo 2º. Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outrem. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. 262. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento, pena: detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre, pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. Arremesso de projétil. 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. Pena: detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta a morte, a pena é do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 até a metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ou funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Parágrafo 2º. Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública.